Boa noite, pessoal. Me chamo Manuel. Eu participo do grupo do WhatsApp da nossa amiga Jádia, o Amo Plantas, @amoplantas no Instagram. E eu fiz uma arte outro dia e ela e outras pessoas falaram: faz um tutorial para a gente aprender. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um vaso, quer dizer, um vaso não. Eu fiz uma suspensão com 3 vasos feitos de cachepô, que eu vou ensinar a vocês agora e mostrar como foi que eu fiz. A princípio você pode plantar plantas vivas, você pode fazer um arranjo de flores também artificiais, se você quiser deixar dentro de casa, em algum local que você escolha que seja bem legal. E eu vou mostrar para vocês como que é e o material necessário para fazer esta coisa que para mim é só um vaso, uma invenção. Estão vendo aí esses 3 vasos pendurados, suspensos, que vai ficar muito bonito se você plantar no de cima uma planta que ela derrame, né? Tipo uma samambaia, uma jiboia. E no de baixo você planta outra de outra cor. E assim você vai intercalando para fazer uma suspensão bem bacana. Eu vou mostrar para vocês o necessário e como que eu fiz para fazer este vaso. Eu tenho um pronto, mas ele está apenas com duas plantas. Eu vou mostrar para vocês e depois eu mostro a confecção desse. É a mesma coisa do outro, só vai mudar a cor. Ah, outra coisa, o bacana é você colocar 3 tamanhos, pequeno, médio e grande. Esse aqui, ele é pequeno, mas os 2 de baixo são médios. Eu não encontrei o mesmo modelo de vaso, né, nos 3 tamanhos. Só tinha apenas 2 tamanhos, pequeno e médio. Então eu resolvi fazer mesmo assim, porque umas pessoas me pediram no grupo, então eu resolvi fazer. Eu vou mostrar agora o que eu já fiz com 3 tamanhos diferentes e ficou super bacana. Esse é o que eu fiz anteriormente, tá? Tá um pouco escuro. Eu vou abrir aqui a janela. Esse aqui, eles são em 3 tamanhos diferentes. O mesmo modelo de vaso, na mesma cor. Grande, médio e pequeno. O pequeno tá com coração de mãe. Esse aqui eu tô pensando em colocar nele barba de Moisés. E o de baixo, ele está com 11 horas. Tem 3 tipos de cor. Eu coloquei 3 cores. Tem o branco, um rosa e um lilás bem vívido. Então, quando eles começarem a crescer, as que são todos pendentes, vamos ver como é que vai ficar, tá? Já vou mostrar o material necessário e como fazer para montar este vaso. Bom, vamos lá para a montagem da suspensão. O que vai ser necessário? Você pode improvisar da maneira que você quiser para fazer os furos. Geralmente os cachepôs, eles não têm furo, ele é todo fechado, né? Todo fechado. Porém, você vai ter que fazer um furo aqui embaixo. Caso você vá plantar uma planta viva, você vai fazer furos no fundo, que é para drenagem. Se você quiser colocar flores artificiais, não precisa você fazer tantos furos no fundo. Você faz apenas um furo no centro, certo? Furo no centro. E os furos das laterais. O que eu usei? O legal é você usar alguma coisa que os furos eles fiquem na mesma
medida, na mesma medida, para o vaso não ficar torto, pendente e tal, assim, meio de lado, porque se você furar um furo embaixo, o outro em cima, o vaso vai poder ficar assim. Então o que que eu usei? Eu usei como medida uma tauba de carne, mas você pode usar como outra coisa você pode usar como outra coisa para fazer essa medida. Por quê? Porque a altura da borda para o furo, eu achei que esse tamanho, essa espessura é o tamanho ideal para fazer o furo. Então, como que eu faço esse furo? Eu ponho a tauba em cima de uma superfície plana, né? Vou puxar mais para cá para acertar, para vocês verem melhor. Só um minuto. Então, o que acontece? Coloco a tauba numa superfície plana e eu ponho o vaso de boca para baixo. Tá vendo aqui, ó, o vaso de boca para baixo, e eu encosto nele a tauba, certo? Então, o que acontece? Eu pego uma chave de fenda, você tem que tomar cuidado. Eu faço sempre em cima da pia, ali do lado do fogão, porque eu preciso esquentar a chave de fenda. Eu esquento a chave de fenda para ela ficar bem quente para fazer o buraco. Então, eu colocando a chave de fenda aqui, eu vou fazer o buraco, certo? Então, ó, com a chave de fenda retinha em cima da tábua de carne, ó. Então não tem como errar, você nunca vai errar. Você vai furar um aqui, que são 3, né? Você vai furar aqui, furar o outro, e eles vão ficar sempre na mesma altura, certo? Outra coisa, eu gosto de usar esse tipo de gancho para pendurar. Tem outros tipos de gancho, tem aqueles que é umas argolinhas que você regula o tamanho, a altura e tal. Também funciona do mesmo jeito. Porém, o que eu gosto desse daqui é que ele é mais resistente e também fica mais assim, se chegar da planta descer, pender e cobrir ela, vai ficar mais fácil dela desaparecer e às vezes a planta parecer que está flutuando no ar. Então eu vou precisar 3 desses. Ele tem vários tamanhos, se você quiser maior, você compra maior. Se eu não me engano, ele tem 3 tamanhos. Esse é o menor, é 40 centímetros, tá? Então, como que a gente vai fazer? Tenho 3 ganchos e 3 vasos, né? Como eu falei para vocês, eu não encontrei pequeno, médio e grande. Desse modelo, não tinha outros modelos melhores, mais bonitos. O que eu encontrei, assim, bonitinho assim, que a floricultura aqui perto de casa ela é meio precária de novidades, só vende a mesma coisa, não tem nada novo. Eu achei até uma coisa de outro mundo ter esse tipo de vaso lá, porque eu costumo comprar em outro floricultura que tem um pouco distante. Como eu estou impossibilitado agora de dar uma saída, estou evitando, então eu achei que esse aqui seria bacana. Porém, acho que fica, para mim, ficaria melhor se fosse 3 tamanhos, pequeno, médio e grande, mas assim tá ótimo. Então, o que que a gente vai fazer? Eu começo de cima para baixo, não, de baixo para cima. Por quê? Pelo seguinte, eu começo sempre pela do meio, certo? Por quê? Porque a do meio, ela vai segurar a última e a de cima vai segurar a do meio. Então, como é que nós vamos fazer? Ó? Presta bem atenção. Tá vendo aqui? Esse gancho, eu gosto desse gancho pelo seguinte, porque esse aqui, ó, ele é maleável, ele é de cobre, ele não quebra, você pode abrir e fechar várias vezes que ele não quebra. Tá vendo? Você vai ter que dar uma abertura nele para ele ficar mais aberto. Aqui, ó, mais aberto. Por quê? O que que a gente vai fazer com ele? Eu fiz furos ao redor e faço um furo no centro, tá? Esse vaso aqui eu dei uma furadinha diferente porque ele é o último. Esse aqui é do meio. Então o que que a gente vai fazer, ó? Vai pegar o gancho por dentro e vai passar no furo do meio, ó. Tá vendo? Ele vai sair aqui, sair uma perna, você vai segurar, vai fazer a mesma coisa na outra perna,
aqui, ó. Faz um furo, não precisa fazer um furo muito largo, faz um furo que passa a cabeça do gancho, porque o cabo de aço ele é fino, ele não é tão grosso. Então, ó, passou o segundo cabo e passou o terceiro cabo, certo? Ó, o terceiro cabo vai passar agora, ó. Passou o terceiro cabo, ó, tá vendo? Ó, como é que ele vai ficar. Ele vai ficar pendente, ele vai ficar aqui, certo? Então aqui, ó, presta atenção. Aqui você vai prender o último e em cima o primeiro. Agora eu vou fazer o último, que é o pequeno. O pequeno você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai passar as três pontas do gancho. As três pontas do gancho. Certo? Passou as três pontas do gancho. Eu quero fazer um bem bonito com esse daqui. Agora eu não sei que planta que eu vou colocar neles. Eu vou pesquisar depois, acho que a semana que vem pode ser que seja melhor. Eu vá na floricultura que tem aqui, bacana aqui em Itaquera, para fazer comprar o que eu vou comprar para pôr nesse. Então, uma dica para vocês, tá? Uma dica interessante para vocês prestem atenção. Então, o que acontece? Temos três, né? 3 ganchos. E aqui o vaso do meio. Aí você vai fazer assim, ó. Plugar aqui. Aperta para ficar bonitinho. Não precisa você deixar ele arreganhado. Aperta aqui também. O segundo. Apertou. E o terceiro. Certo? O terceiro. Esse terceiro aqui, quando você colocar, antes de você fechar ele, o que você vai fazer? Você vai pegar essa ponta aqui, ó, essa ponta do que tá saindo para pegar o último e vai colocar ela nessa presilha aqui. Você vai pegar ela por último, vai colocar, eu gosto de colocar esse aro pequenininho, porque ele fica um pouquinho maior. Aí você vem aqui, ó, colocou ele, apertou para ele não soltar. E aqui o que vai acontecer? Olha, o que vai acontecer? Ele grudado aqui no gancho, ele não vai sobrecarregar o fundo do vaso e podendo ocorrer o furo alargar e ele quebrar e a planta de baixo cair e danificar o vaso. E ele preso aqui, ó, nessa presilha, tá vendo? Ele preso. Então você pode, como é um cabo de aço, ó, você pode puxar, ó, você pode puxar. O peso pode ser um peso grande, não vai colocar um peso enorme, porque também o vaso não vai poder aguentar 1 tonelada, mesmo assim porque ele não tem capacidade de 1 tonelada. Então ele preso na presilha de cima, ó, você vai puxar e ele vai estar seguro, não vai correr o risco do vaso quebrar. A mesma coisa aqui, ó, você vai fazer no último. Você vai pegar a garrinha aqui, ó, a primeira, vai pegar a primeira, vai colocar, vai amassar, né? Se você quiser fazer com alicate, com a mão você consegue fechar. Agora, se você não tiver muita força, você pode fechar com alicate. Aí coloca o segundo. E o ideal, gente, é não furar o buraco muito na borda do vaso, porque às vezes pode danificar o plástico e o vaso ceder, quebrar. Entendeu? E aqui o terceiro, ó. O terceiro furo, o terceiro haste, né? E aí aqui dentro, ó, você vai pegar o outro e plugar. Plugou, apertou, bem apertado, que dificulta dele soltar. Ele vai ficar preso, ó. Ele vai ficar preso. Aí nós temos
2 vasos presos. E por último, ó, ele vai ficar assim, tá vendo? Aqui embaixo, em cima você vai pendurar em alguma coisa e vai ficar os vasos. E por último, você vai pendurar o último vaso. O último vaso. Prender aqui, fechar um pouco para ele fechar. Ó, não sei se vai conseguir ver, tá vendo? Agora nós temos 3 vasos. Ó, o de baixo grudado no de cima, né? Ó, o de cima, o do meio e o último. Aí aqui você pode cuidar. Se você quiser que ele fique um pouco menos, um pouco mais para baixo, ao invés de você grudar ele aqui, ó, ao invés de você grudar, vai ganhar um pouquinho só de tamanho, mas ele vai ficar um pouquinho menor a distância entre um vaso e outro. Como eu tinha grudado aqui, ó, na parte de cima, você vai ganhar mais ou menos uns 5 centímetros. Aí você pode grudar na parte de baixo. Você vai abrir as 3 pernas e vai ficar. Ele pode ser que ele fique um pouquinho para fora, porque ele vai descer um pouquinho mais, mas também fica bonito, não fica feio não. Tá vendo? Aqui também ele vai ganhar um pouquinho mais de altura. Esse é o molejo, tá vendo? Ó, ó, que belezura. Tá vendo? Ele não vai soltar. O de baixo não vai correr o risco de quebrar o fundo do vaso e cair, porque ele está preso aqui, ó, nessa argola. E o de cima também. Então ele vai ter uma força. E você pode fazer o seguinte, ó. Se o primeiro você plugou aqui, você pode plugar o segundo no daqui. E o terceiro você vai plugando escalado. Para não ficar a força, o peso, ficar sobrecarregando de um lado só. Aí nós temos o vaso assim. Aí agora eu vou dar pausa no vídeo. Vou trocar o lado da câmera e colocar ele de volta lá onde ele estava pendurado para vocês verem como ficou, tá? Já volto. Agora veja como ficou. Eu coloquei 3 suculentas porque é os únicos vasos pequenos que eu tenho, tá vendo? Ó, de baixo para cima. Ó, o vasinho pequeno, o vaso do meio e o vaso de baixo. Então, ó, você pode fazer uma suspensão na frente da sua casa, na janela, que vai ficar bacana. Eu acho que fica bacana mesmo é com uma planta pendente. Você pode colocar uma jiboia, uma samambaia, aquelas plantinhas que caem e ficam aquela coisa linda, né? Aí vai ficar bem bacana. Assim já fica bacana, imagina com uma planta que ela seja pendente. Então tá aí o vídeo que vocês queriam com o tutorial. E se vocês fizerem se vocês conseguirem aprender, porque não tem nada de dificuldade, é só vocês postar. Olha que bacana para vocês. O que acharam? Comentem, aplaudam. Beijos e até o próximo vídeo.